Gálatas 5, do 1, vamos ler do 1 ao 15. Esse capítulo foi dividido em duas partes. A segunda parte, 16 em diante, já fala sobre, umas traduções fala viver no Espírito, mas outras dizem fruto do Espírito. Mas que vai ficar. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Preste atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé, que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus. Quem os levou a pensar assim? Pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que vos perturba, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, eu vos ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como diz. Se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizes algum, por que continuo sendo perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar-se a si mesmos, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a use, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de ser destruído. Pai querido, queremos, Pai, a Tua palavra, que o Senhor venha ministrar, venha falar para os nossos corações, assim como o Senhor falou, Pai, no coração, mas eu estou aqui também para ouvir mais uma vez aquilo que o Senhor tem para ministrar. Que não seja somente as palavras escritas, mas que seja a Tua voz falando, Pai, através dos seus lábios. Usa-me, Senhor, é que eu te peço, em nome de Jesus. Podemos assentar. Como nós viemos já estudando e vendo a preocupação de Paulo acerca dos irmãos e da correção, da orientação de como caminharmos, de como vivermos diante da graça do nosso Senhor. Mas Paulo, nesse capítulo, ele aborda três coisas principais. Ainda não é assim, como posso dizer, um pouco da mensagem, mas é uma introdução para que a gente possa entender um pouco a respeito do que Paulo tem expressado e do que o Senhor quer para nós. Então, como eu ia dizer, Paulo, nesse capítulo, ele aborda três coisas principais. Primeiro, ele esclarece que se alguém busca obedecer à lei para ganhar uma posição correta diante de Deus,
ele tem que guardar toda a lei. Eles são escravizados a seguir cada parte da lei perfeitamente. Por causa disso, Cristo e a lei não podem andar juntos, porque Cristo liberta os crentes da lei. E segundo Paulo, ele aborda a calúnia contra ele. As pessoas mentiram dizendo que ele apoia a circuncisão. E neste ponto que Paulo expressa seu desgosto, seu descontamento com as autoridades judaicas, que estão levando os crentes gálatas para longe do Evangelho de Cristo. Aqui nesse segundo ponto, Paulo ele vem falando a respeito de que o que estava sendo, mais uma vez, levantado ali para os irmãos de Gálatas, acerca que ele apoiava a circuncisão, acerca que ele pregava a lei, ele apoiava a lei mosaica, não a graça do Senhor, mas ele vem dizendo, mas se eu estou sendo perseguido por pregar, por apoiar, como vocês dizem, a circuncisão, por que então que eu estou sendo perseguido? Então alguma coisa está de errado. E aí ele fala, mas se eu estivesse pregando, se ele estivesse pregando a circuncisão, ele não estaria sendo perseguido. Mas como ele prega o Evangelho da libertação por Cristo na cruz, aí sim ele está sendo perseguido. Por quê? Porque ele está pregando pela lei judaica contra a lei de Moisés. Mas Cristo ele veio para nos libertar, para nos tirarmos da escravidão da lei. E em terceiro ponto, por fim, Paulo explica que o Espírito e a carne são opostos completamente e exorta aos Gálatas e a todos os crentes a andarem no Espírito, seguirem regras e centrar em si mesmo e se inclinar para a carne, mas não a lei contra o que o Espírito produz. Um aspecto interessante é que esse livro de Gálatas 5, esse capítulo 5 de Gálatas, essa questão da fé, da graça versus lei, ele é um tema que é bastante discutido entre grupos religiosos, entre cristãos, entre muitas vezes em escolas bíblicas dominicais, às vezes em debates da questão de, como eu falei, de fé e graça. E principalmente foi uma coisa que foi também especial durante a Revolução Protestante. Mas como nós vimos dizendo e vimos que Paulo ele observou e lemos que os crentes de Gálatas haviam substituído a liberdade encontrada em Cristo por uma escravidão à lei. Eles voltavam e caminhavam, mas davam, como diz o outro, um passo à frente, dois atrás, na questão da lei. Por quê? Porque eles muitas vezes estavam deixando se levar por palavras, por ensinamentos falsos dos judeus da época, e afastando a graça do Senhor. Eles não aceitavam a graça do Senhor. E encontravam em Cristo por sua escravidão à lei. Eles haviam ignorado, como falei, a graça de Deus e substituído por regras que somente mostravam sua pecaminosidade e seus pecados da desobediência. Então eles estavam em desobediência à palavra, aquilo que Paulo estava ensinando através da palavra do Senhor, através da graça de Jesus. E em vez disso, eles deveriam seguir o Espírito que havia sido recebido e ao colocarem sua fé na obra de Cristo na cruz. Isso nós lemos e veio falando entre o capítulo 1 e entre o versículo 1 e o versículo 6 de Gálatas 5, onde ele veio enfatizando, ele veio colocando bem claro a questão da regra, né, de seguirmos a lei ou seguirmos a graça. Hoje nós sabemos que nós vivemos pela graça do Senhor, nós vivemos pela graça do Senhor que derramou ali o seu sangue, entregou a sua vida ali na cruz do Calvário para que eu e você hoje pudéssemos viver fora dessa escravidão da lei. Porque como nós lemos, ele falou assim, olha, se você realmente quer seguir a lei em algumas coisas, naquilo que te convém, então você tem que seguir a lei à risca.
Em tudo que a lei diz, você tem que seguir, não menos seguir aquilo que te convém seguir. Não menos subjugar ou julgar o seu irmão naquilo que você acha certo ou que você acha errado. Porque muitas vezes nós paramos e falamos assim, mas você está pecando, você está fazendo isso, a lei diz que não pode. Mas aí quando é você que está fazendo, você fala assim, não, isso aí está tranquilo, nós estamos vivendo pela graça, Deus vai perdoar, então não vai fazer muita diferença, como o Subirá diz, né? Não tem nada a ver, não está nada não. Mas não é bem assim. Então, se você quer julgar o seu irmão pela lei, então você tem que também se julgar, se examinar a si mesmo e falar, não, se eu estou julgando você que é pecado porque a lei de Moisés diz isso, então eu não posso me auto-julgar pela graça. Aí é fácil, né? Você leva o seu irmão para a cruz, mas na hora de você ir para a cruz porque você também errou, você tira o seu do caminho. Mas Paulo, como vemos no verso 2 e 3, ele usa a circuncisão como um exemplo, destacando que se aceitarem a circuncisão como necessário para a salvação, estarão se afastando da graça. E nós sabemos, conhecemos, o pastor ele vem ensinando e enfatizando muito a respeito da graça. Mas eu fui procurar algumas coisas além daquilo que nós temos ouvido aqui na igreja, que a palavra vem dizendo a respeito de graça. Não é muitas coisas diferentes, é exatamente aquilo. Só que ela fala assim, graça é um dom gratuito de Deus, um presente de Deus. É um amor incondicional, demonstra que Deus nos ama e perdoa mesmo com nossos defeitos. Então, não é porque eu sou bonito, sou santinho, sou certo, o amor de Deus, Ele vai me amar e meu irmão que é feinho, que é banguelo, falta de um zagueiro, Deus não vai amar dele? Não, pelo contrário, nós vivemos pela graça. Então aqui Paulo fala, né, uma dos significados do amor incondicional é que ele nos ama independente das nossas falhas, independente do nosso defeito. Ele continua nos amando. E graça é um novo começo. Transforma vidas e oferece cura espiritual e esperança. E isso a lei não nos proporciona, somente a graça de Deus em nós. E assim, aqueles que buscam justificar pela lei estão separados de Cristo, caindo da graça, e Paulo ressalta que a verdadeira justificação vem pela fé e não pela observância da lei, como nós vimos lá nos versículos 6 e 5. Eu peguei uma nota de Spurgeon que ele fala bem assim, em uma das citações de Judas ele fala assim, se vocês têm alguma relação com a salvação pelas obras, vão embora, pois vocês são filhos da escrava. Então se você leva uma vida, se você leva a caminhada, se baseando que a sua salvação é por aquilo que você faz, é por aquilo que você já fez, o que você faz, que a sua salvação é pela obra, e não é pela fé, não pela graça, ele vem para lá, vai embora, que você não pode ficar aqui, você está no lugar errado. Amém? Está sendo claro? Sim ou não? Sim. Não pode mentir. Mas, prosseguindo, e essa explicação, ele, após afirmar a liberdade em Cristo, Paulo exorta os irmãos Gálatas a não usarem essa liberdade como uma cobertura para a carne, mas para servir uns aos outros em amor. Ele constata, quer dizer, ele mostra a grande diferença entre a obra da carne com os frutos do Espírito, usando listas que revelam a natureza de ambos. A questão do fruto do Espírito, isso nós já vamos ver na próximo capítulo, na próxima aula. Mas vamos dar continuidade aqui na parte de que, a respeito da graça,
da libertação da lei. Mas no versículo 15, como nós lemos, Paulo ele enfatiza e coloca na necessidade de evitar os conflitos e buscar a harmonia entre os crentes. Mas a unidade e o amor fraterno são elementos essenciais de uma vida cristã, refletindo o caráter de Cristo. Mas quando os cristãos se entregam à divisão, eles negam a realidade da vida em Cristo e correm o risco de se destruir mutuamente. Lá no versículo 15, vou colocar para a questão, só recapitular. Paulo ele fala: mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruir. Vamos pegar essa palavra destruir, e aqui mencionada pode se refletir tanto a destruição da comunhão e da unidade da igreja, quanto ao prejuízo espiritual individual. Paulo ele alerta e ele demonstra que muitas das vezes, quando nós estamos lutando entre nós mesmos, nós corremos um sério risco, não para a nossa vida pessoal, não para somente para o nosso crescimento espiritual, até mesmo material, mas também para a comunhão da igreja. Se nós temos uma igreja que os irmãos mordem uns aos outros, ou brigam uns com os outros, essa igreja ela está dividida. Se lembrarmos lá, Jesus ele fala a respeito quando disseram que ele estava endemoniado, porque ele operava um milagre, ele fazia libertação. Ele falou assim: como é que uma casa dividida, como é que um reino dividido ele pode subsistir? Então essa é a questão que Paulo vem colocar, essa uma ideia dessa destruição, porque se nós nos atentarmos somente em se preocupar ou acusar, como eu queria dizer, o nosso irmão, as pessoas que estão ao lado, onde está o nosso amor? Onde estamos vivendo a graça do Senhor, que é o amor? A graça redentora do Senhor, uma graça imerecida. Ou será que essa graça é só para mim quando o seu irmão erra ou peca contra você? Essa graça não é para ele. Aí você tem que ir pela lei, subjugar o seu irmão pela lei. Mas a explicação para os crentes contemporâneos é clara, para nós, os crentes de hoje. Devemos cultivar o amor e o perdão e a unidade em nossas igrejas e relacionamentos. Devemos resistir à tentação de julgar, criticar e fofocar. Em vez disso, buscar a reconciliação e a restauração. Paulo ele adverte e nos lembra, faz um lembrete constante de que a vida cristã é uma vida de comunidade, onde o amor fraterno é a essência para a nossa saúde espiritual e para o testemunho eficaz do Evangelho. E Paulo também havia também instruído, vamos ler lá no livro de Romanos, capítulo 12, Paulo também ele teve essa preocupação. E se nós colocarmos Romanos, vamos ler Romanos 12, versículo 16 ao 18, nós vamos ver que ele tem uma ligação com esse versículo 15 de Gálatas. E diz lá, começando no versículo 16, Romanos 12, 16, ele fala: vivam em harmonia um com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. 17. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre antes de fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês,
vivam em paz com todos. Então aqui ele vem nos alertando que nós devemos não somente ao Gálatas, mas ele ter essa mesma preocupação com nossos irmãos de Roma, que nós deveríamos viver em amor uns com os outros, não viver somente amor com aquele que está ao nosso redor, com aqueles que têm nos dito palavras de elogio, mas também com aqueles que às vezes nós achamos que só está ali para nos criticar, para nos, como posso dizer, para nos colocar para baixo. Mas Paulo vem demonstrando a cada dia, e a cada passagem, a cada carta que ele vem escrevendo, direcionando a uma igreja, e a igreja que ele vem passando, ele vem sempre nos alertando a viver em amor, a viver em comunhão. E era por isso que ele era perseguido, porque ele pregava a verdade, ele pregava o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele pregava a salvação da cruz, o Evangelho da cruz. Muitas das vezes nós queremos viver o Evangelho um pouco superficial, o Evangelho que não vem te confrontar, o Evangelho que vem só te dar um tapinha nas costas ou acalentar o seu coração nos momentos que você tem falhado. Mas esse não é o Evangelho de Cristo. Esse não é o Evangelho da cruz. O verdadeiro Evangelho é aquele que te confronta. É aquele que quando você está errado, ele vem te corrigir. Você vai ler a palavra e o Senhor vai falar através da palavra, te exortando, te corrigindo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Aquele Evangelho que ele não te confronta, não é o Evangelho da cruz. Tem um ditado lá, muito usado, aqui eu vi ali no Brasil, lá, do pastor lá no Brasil, ele costumava dizer: o Evangelho que não te confronta, se não te transforma, ele te transforma. E nós precisamos realmente vivermos esse Evangelho. E essa era a preocupação de Paulo, de mostrar aos irmãos, aos crentes, e como diz aqui, não os lá da época de Paulo, mas os contemporâneos de hoje, o que vivemos nessa geração, o que estamos vivendo nesse mundo presente, que nós devemos amar, que nós devemos viver o Evangelho da graça. Nós estamos quase chegando ao final. Mas eu coloquei, fiz algumas também levantação, e a respeito do versículo 13, nós vamos ler o versículo 13 de Gálatas 5. Por favor, Gálatas 5, versículo 13, que ele fala assim: portanto, vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não use, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, use para servir uns aos outros. E eu fui fazendo os estudos, fazendo as pesquisas e vi uma citação de Charles Spurgeon. No caso, são 3 citações de versículos diferentes. Mas o versículo 3, essa referência que ele faz, ele diz assim: não transforme sua liberdade em libertinagem. O apóstolo, que ele se refere ao apóstolo Paulo, ele fala: o apóstolo começou essa epístola urgindo os cristãos de Gálatas a permanecerem firmes na liberdade com a qual Cristo os libertou, jamais se colocarem novamente sob o jugo da escravidão da lei. Ele os alertou contra o erro no qual muitos haviam caído. Mas vocês sabem que muitas vezes essa é a nossa tendência. Se escapamos de um erro, corremos logo para outro. Então o apóstolo guarda esses cristãos contra esse espírito antimonicionismo, o qual nos ensina que a liberdade
da lei significa ser leniente com o pecado. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros em amor. Isso foi uma citação de Charles Spurgeon. Leniente é aquela pessoa que ela está sempre concordando com o erro, ela está sendo conivente com o erro. Eu fui lá buscar, leniente é ser excessivamente brando ou condescendente, e também descreve algo que acalma, que suaviza, que alivia excessivamente. Alguém muito permissivo, que não pune ou não aplica regras com rigor. Ele só vai fazer aquilo que te convém. E ele dá exemplo, né? Lá tem um exemplo do chefe como juiz, que não age realmente como a regra. É você pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, é você conhecer as Escrituras, mas é você se corrigir, se autocorrigir, se autoavaliar, como Paulo disse lá em Coríntios, examinar o homem a si mesmo, é você se examinar somente naquilo que te convém. Mas quando há um erro, ou quando há um pecado, que você tem que ser rigoroso, às vezes com nossos filhos, nosso filho está errado, está pecado, não, mas eu vou apertar, vou passar a mão, porque ele é criança, ele está aprendendo, às vezes não convém expor. Não que você tem que expor o pecado do seu filho, mas você tem que corrigi-lo com amor. E a palavra de Deus diz que Deus ele corrige aquele que o ama. E a partir do momento que nós começamos a ser, como diz aqui o Espírito, leniente com o pecado, nós estamos levando o nosso ente querido, por exemplo do filho, porque somos pais, mas também somos filhos. Nós estamos errando, nós não estamos indo em conformidade com a palavra do Senhor. E a citação que eu falei, que seria no versículo 13 e no versículo 14 e 15. Mas nós vamos ler o versículo 15. E esse versículo, ele diz: mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de ser destruídos. E essa citação, essas palavras do Spurgeon, ele fala a respeito desse mordendo, deste cão, ela mexeu muito comigo quando eu estava escrevendo e anotando. Engraçado que eu faço as anotações, depois eu passo para o computador, porque se eu disser o caderno, vai ser difícil, porque a letra é muito bonita. A gente não vai entender. Mas aí o Spurgeon ele fala bem assim: quando os cães e lobos se mordem, isso se dá de acordo com a natureza deles. Contudo, é realmente mal quando as ovelhas ficam mordendo umas às outras. Se eu preciso ser mordido, que seja por um cão e não por uma ovelha. Quero dizer que as feridas causadas por aqueles que são de Deus são muito mais dolorosas de suportar e perduram por muito mais tempo do que aquelas que são infligidas por homens ímpios. Além, podemos dizer, como o salmista diz, o Salmo 55, do verso 12, 13, o salmista Davi, o salmista diz assim: não é meu, isso aqui já é a citação que Spurgeon disse, ele deu essa referência também do Salmo 55, que diz, versículos 12 e 13, não é meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar, não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder, antes é você, meu igual, ele fala, né? Meu irmão, meu parente, meu companheiro e amigo chegado. Mas, o
me chamou a atenção também no verso. Então aqui ele vem expressando, né, que se fosse uma pessoa estranha, fosse realmente um inimigo dele, ele suportaria, entenderia. Mas não, eram pessoas ali, se dizia servo do Senhor, dizia amigo, muitas vezes frequentavam nossos lares, caminhavam com a gente, dizia que estamos juntos, vamos lá. Mas no verso 14, Davi, ele fala bem assim, ele lembra como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Então ele, do verso 12 e 13, ele colocava, né, que ele foi traído e ele estava muito angustiado porque era um de Deus, era um da casa, era um amigo chegado. Mas logo em seguida ele se lembra como era bom o momento de agradável comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa do Senhor. É natural, isso aqui já dando continuidade ao que o Espúrio falava, é natural que os filhos da serpente mordam nosso calcanhar e busquem nos injuriar. Mas quando a mordida vem de um irmão, de um filho de Deus, ela é peculiarmente dolorosa. Bem escreveu o apóstolo, como está lá no versículo 15: se vocês mordeis e vos devorais uns aos outros, e ele coloca, eu vivi por tempo bastante para ver igrejas completamente destruídas, por não ataques externos, mas por contendas internas. E aqui ele fala, né? Ele fala que ele viveu um tempo bastante nesse percurso, nessa caminhada. Ele viu muitas igrejas, muitos ministérios caindo, porque em vez de se preocupar naquilo que realmente vem nos edificar, em vez de se preocupar com aquilo que realmente vai nos levar e conduzir também os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, a salvação, a Cristo, a viver a verdade, eles estavam se mordendo, eles estavam se destruindo, eles estavam preocupando, muitas das vezes, em se debater um com os outros, enquanto aquele que realmente estava precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, estava sendo esquecido. Eles estavam saindo do alvo por aquilo que fomos chamados. E como eu havia falado, já concluindo esse pequeno estudo, eu pulei o versículo 14, mas nós vamos ler agora, e os irmãos podem também se colocar de pé. O versículo 14 ele fala assim: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E porque ele foi bem enfático nessas palavras dele a respeito do versículo 14. Ele fala desse se essa única palavra estivesse tão gravada em nossos corações ao ponto de influenciar toda a nossa vida, como teríamos vidas abençoadas, amor a Deus e amor aos homens. Que nós possamos, assim como Paulo ele veio colocando, assim como Cristo ele se preocupou em demonstrar o amor dele, a colocar a verdadeira motivação do Pai ter enviado ele a ser sacrificado, para derramar o sangue na cruz de Calvário por mim e por você. Nós devemos olhar, quando nós estivermos ali, indo às vezes no caminho da observância da lei, esquecendo a graça de Cristo,
nós possamos lembrar dessa palavra, do amor. Amai uns aos outros, porque foi assim que Deus nos amou. E Ele não olha para que se eu sou perfeito, se você é perfeito. Ele não olha para os nossos defeitos. Ele olha para o nosso coração, Ele olha para a nossa sinceridade. E nós só vamos demonstrar esse verdadeiro amor se nós amarmos o nosso irmão como nós mesmos. Pai querido, te louvo, agradeço, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor nos deu de estarmos ouvindo um pouco, Pai, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Eu peço, Pai, que essa palavra que foi semeada, Pai, possa germinar não somente no meu coração, mas no coração de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo aqui presencialmente, ou que vier a ouvir, Pai, através da transmissão. Que nós possamos verdadeiramente viver, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivermos o Evangelho, Pai, da cruz, aquele que vem nos confrontar, aquele que vem nos mostrar o quanto somos pecadores, não para nos julgar, mas, Pai, que nós possamos nos arrepender, nos colocarmos, Pai, diante do Senhor e buscarmos, Pai, a santidade, buscarmos a nos preocupar, Pai, uns com os outros em amor, não com justiça, porque é a justiça do Senhor. E nós não estamos, Pai, nesse tempo do julgamento. Hoje nós vivemos, Pai, no tempo da graça, porque o nosso Senhor Jesus, Ele está como nosso advogado, Pai. Ó Senhor, que nós possamos desfrutar desses momentos de graça, de nos voltarmos a tempo de nos arrepender, Pai, dos nossos erros, da nossa falha. Obrigado, Pai, nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor está fazendo, Pai, em nossas vidas, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória do mundo. Nós podemos sentar mais um pouquinho. Eu queria tecer aqui com os irmãos um pensamento quando a gente estava ouvindo a palavra do Senhor, e o Senhor veio trazendo para mim a memória alguns pontos daquilo que Paulo, o servo de Deus, é chamado a ser a trazer a palavra do alto, para que o homem tivesse reconciliamento para com o Senhor, e para que um dia possa herdar então a herança que Ele prometeu. Então, nós, vivendo aqui nessa terra, temos que estar entendendo um pouquinho quem Deus é, entendendo também quem nós somos. Quando nós, e a palavra de Deus, aquilo que nós estudamos hoje, realmente, é algo para mexer com o nosso coração, daquilo que nós devemos fazer. A palavra fala também, irmãos, de alguns atributos de Deus, alguns atributos comunicáveis de Deus e alguns atributos incomunicáveis do nosso Deus. Atributos incomunicáveis, aquilo que Ele é em essência. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. E esses atributos Ele não nos comunica, ou seja, Ele não nos dá. Então nós não temos o poder de sermos onipresentes, estarmos em todos os lugares, de sermos oniscientes, de sabermos todas as coisas, e onipotente, de termos poder sobre todas as coisas. Isso é exclusivamente dele. Mas Deus, e a palavra dele nos confirma que Ele nos dá atributos comunicáveis. Quando Ele formou o homem, quando Ele foi formar o homem, Ele disse: façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. E alguns atributos Ele nos comunicou, e aquilo que o Senhor falou comigo através dessa mensagem de hoje foi a respeito desses três atributos: amor, justiça e santidade. Deus tem em essência amor, pois Deus é amor. Esse atributo de Deus Ele nos comunicou, pois somos imagem e semelhança dele. Então você tem o amor de Deus na sua vida? O Senhor nos chama, irmãos. E assim como Paulo veio exortar a igreja da Galácia, nós devemos amar uns aos outros com o amor que Ele nos deu, com esse atributo que Deus nos comunicou. Outro atributo, justiça. E aquilo que eu vi hoje, irmãos, a irmã Yasmin falando aqui, foi o Senhor falando ao nosso coração através da vida dela. Deus tocou o coração dela,
tocou também a nossa coração. O Espírito Santo estava falando literalmente através da boca dela, de uma justiça. Deus é justiça, não é? Como nós somos também, irmãos, imagem e semelhança dele. Ele nos dá este senso de justiça. Aonde está o nosso primeiro amor? Nós, muitas vezes, temos abandonado o primeiro amor. E aí, aqui, essa comunidade, irmãos, as pessoas são tocadas. Primeiro dela, que o Espírito Santo age, primeiro em nós, para que possamos ser ferramentas também para o mútuo crescimento nosso. E essa justiça, de vermos que o outro irmão precisa ser ajudado, de ver que o outro irmão tem necessidade, de que nós também um dia seremos ajudados pela nossa comunhão, isto é senso de justiça. Mas, o que é mais interessante, essa justiça que o Senhor tem para conosco, é segundo também os atos que nós praticamos, pois um dia seremos julgados conforme o que nós fizemos aqui nessa terra. Então, se cumprirmos essas ordenanças, esses princípios, deixarmos de estar cumprindo com que regras foram criadas para criar, então, o que eu quero falar agora, o terceiro ponto, né, de atributo comunicável de Deus, santidade. A lei, irmãos, conforme Paulo está falando aqui para a Galácia, a lei foi criada para um propósito: apontar a santidade de Deus. A lei foi criada para mostrar que Deus é santo. E esta santidade, Deus é santo. Os anjos cantam, essa semana o Senhor falou muito forte comigo sobre santidade. Os anjos lá no céu cantam a Ele, né, de eternidade a eternidade, santo, santo, santo. O Espírito, né, que Ele nos enviou é santo. O Espírito Santo está em nós, está dentro de nós. E esta santidade, a lei foi criada. Olha, o homem é pecador, Deus é santo, Deus quer ter comunhão com o homem. Então Deus vai rebaixar a sua santidade? Sim ou não? Não. Então, desses três atributos que nós falamos aqui, comunicados de Deus: amor, justiça e agora santidade. A santidade, o Senhor nos chama através desse testamento, entregue então em duas partes, Antigo e Novo. Esses dois testamentos falam a respeito de nós estarmos buscando ao Senhor e alcançarmos o que tem, então, esta santidade. Deus é santo. E o que importa para conosco é que nós sejamos santos assim como Ele é santo. E um dia, quando essa carnalidade for revestida de incorruptibilidade, a santidade plena estará em nós e habitaremos eternamente com Ele. Então, procure estar buscando essa palavra que nos ensina dia após dia. Não deixe de meditar, não deixe de estar tendo essa palavra como alimento para a sua alma, para o seu espírito. Por isso vai gerar santidade em nós. Juntamente com santidade, outros atributos virão: justiça, amor, paz. E aí no próxima sexta-feira vamos falar então desse fruto do Espírito. Amém? Se coloque de pé. Irmãos, ficou claro? O Senhor trouxe para nós através da palavra, o que o Senhor trouxe para nós através desse pensamento. Agora, o que resta a mim e a você é praticar, é só fazer. Amém? Pai, obrigado pelo teu cuidado, amor e graça sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua a trazer, ó Deus, a nós estes ensinamentos para que venhamos amadurecer. Obrigado, Senhor, pois temos ouvido a tua voz e agora, Pai, temos sido amadurecidos em Ti. Obrigado, Senhor, porque temos aprendido e agora queremos colocar em prática cada vez mais, ó Deus, esses ensinamentos. Fortalece o teu povo, ó Deus, traz mesmo desejo no coração da tua igreja em vir à tua casa e aprender a mais de Ti, Senhor. Estar, ó Deus, tendo tempo de comunhão com os irmãos e comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá essa graça, Pai, de podermos caminhar, ó Deus, nos aperfeiçoando. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, no domingo, teremos
teremos aqui o nosso culto de missões. Venha, traga então o visitante, traga